Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor já estava colocando no meu coração para falar, né? Para trazer a reflexão para nós, cristãos e não cristãos, né? Sobre a tentação de Jesus, né? Então, em Mateus 4, do 1 ao 11. Então, o tema o título dessa mensagem deveria ser a tentação, né? A tentação que nós passamos no nosso dia a dia, né? De que maneira o inimigo nos tenta. E de que maneira nós estamos resistindo a todas as tentações do inimigo. Então, o capítulo diz assim, a tentação de Jesus. Em seguida, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Então ele estava sem 40 dias, né? Sem beber e sem comer. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam e o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus, né? Não tentarás o Senhor seu Deus, em outras traduções. Em seguida, o diabo o levou até o monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Aí Jesus fala, né? Sai daqui, Satanás. Disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então nós devemos, né, de acordo com a palavra do Senhor, né, as Escrituras Sagradas, que nós devemos adorar um único Deus e se prostrar a um único Deus. Então, tudo que as pessoas adoram ou se prostram, que não seja Deus, está indo de encontro à palavra do Senhor. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus, né? Esse momento em que o diabo foi embora e os anjos vieram servir Jesus, vem assim um momento de honra, né? Foi o momento em que Jesus resistiu a todas as tentações do inimigo, né? Em relação à fome, né? À sede, em relação ao poder, que ele já sabia que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado e ele não precisava que alguém desse poder a ele. Então, ele vem dizendo aqui, né? Que o diabo foi-se embora e veio um momento de honra. Jesus foi servido pelos anjos. Então, refletindo no nosso dia a dia, o quanto que nós somos tentados pelas coisas do mundo, né? Às vezes eu escuto assim muito falar em relação às pessoas adolescentes, né? Que tem em suas mãos ou próximo de si amigos que dizem assim, faz isso, se tu fizer isso aí que tu mostra que tu é forte, que tu é o cara mesmo, que tu é moral, né? Tem tantas das gírias, das palavras que podem estar enaltecendo a pessoa só para a pessoa seguir um caminho errado, né?
E, de fato, se isso acontecer, né, devidamente com uma pessoa sábia, um jovem principalmente que conheça a palavra do Senhor e que tenha essa sabedoria divina, ele de fato vai utilizar-se da palavra, né, para se livrar dos maus caminhos, né? Como a palavra diz que nós devemos nos livrar, devemos sair né, da roda dos escarnecedores, né? A gente precisa estar tendo esse cuidado, né? Saber que o inimigo, ele nos rodeia 24 horas, né? Como cão, como lobo feroz, assim como a palavra fala, só esperando um momento de queda, um momento de fraqueza para nos atacar, né? Então, nós, enquanto cristãos, e também um alerta para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Venham conhecer a Cristo, para que se tornem pessoas sábias, para que tenham uma vida nova em Cristo, né? Para que comecem a entender, a se proteger, né? A se proteger contra as investidas do inimigo, né? Às vezes também acontece muito, né? Mulheres casadas, pode ser que recebam uma cantada de um homem, que casado ou não seja solteiro, mas que ela sendo casada, ele vai elogiar ela, vai dizer que ela é bonita, que vai dar uma casa, né? Que vai comprar roupas novas, ele vai trazer flores, ele vai tentar encantar ela com todas as possibilidades que você imaginar que o homem possa fazer, né, para conquistar uma mulher. Só que quando se é uma mulher solteira e um homem solteiro, é válido. E se a pessoa for boa, né, realmente é uma pessoa boa, né, se valer a pena o relacionamento. Mas se for uma pessoa que tiver já uma pessoa que já é casada e começar desse tipo de envolvimento, já sabe-se que é investida do inimigo, né? Porque ele nunca vai se mostrar como ele é. Quando ele mostra que, quando ele diz a Jesus, né? Que ele oferece, né? Pedras, né? E fala que é pão, né? E Jesus, 40 dias sem se alimentar. 40 dias sem beber água. Que esperar de uma pessoa que está 40 dias sem comer e sem beber, ela vai estar com fome de fato nesse momento, né? Então, olha como o inimigo ele se apresenta, né? Ele vem naquela tua fraqueza, né? Aí a mulher começa, às vezes, a se encantar, porque meu marido não me dá flores, meu marido me chama de linda, e tantas coisas vai acontecendo na mente da pessoa, que o inimigo vai nutrindo aquela mentira no coração, né? Que o que ele quer mesmo é matar, roubar, ele vem para matar, roubar e destruir, né? E falando assim em relacionamentos, eu tenho percebido que as famílias têm sido muito atacadas. Tem ataque sobre os casais, tem ataque sobre os filhos, né? Então, é um alerta que eu venho fazer, né, sobre essas questões, né? A gente precisa estar firme, né, firmado na rocha, para entender quando a gente for tentado de alguma maneira no trabalho a fazer algo errado, né? A omitir situações que não devemos omitir, né? Então, enquanto cristãos, a gente precisa ser essa diferença, né? A gente precisa ser o que as pessoas querem enxergar, né? Em relação a Cristo, né? Em relação às atitudes de Cristo, né? Por mais que sabemos que estamos nesse caminho de santidade. E eu, certa vez, agora há pouco, eu escutei que nós estamos no processo de libertação. E essa libertação, ela é diária. Ela é todos os dias. Todos os dias a gente está construindo, né? Tirando aquele comportamento, aquele hábito. A gente precisa estar se refinando, né? Com o mais puro ouro, né? Sendo forjada pelo Senhor e se deixando ser ensinada e forjada pelo Senhor.
porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, de Deus, né? De Deus e Cristo. E se nós não nos deixarmos ser forjados, nós não alcançaremos a glória do Pai. Então é isso sobre a questão das tentações, né? Precisamos orar, precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento sobre o bem e o mal, né, que nos cerca, sobre as nossas decisões, porque tem algumas decisões que precisamos tomar que não é da vontade do Senhor. Então, se caso houver dúvida, muita coisa que perturbe, chega a perturbar, né, a tentar a mente, é porque essa questão aí não vai ser de Deus, né? Não vai ser algo de Deus, porque também aprendi com um casal de amigos que eles disseram assim a mim: Vanessa, se isso fosse de Deus, você não estava sendo tão atacada e não estava ficando tão perturbada, né? Isso me deu aquele estalo, né? Me deu aquela reflexão, de fato, porque Deus, ele traz a paz pra gente, que esse é todo entendimento. E por que é que a gente vai permitir perder a paz, né? Essa paz, né? Que Deus nos oferece. Então, é sobre isso, né? Muito obrigada por mais essa reflexão sobre a palavra. Eu desejo a todos a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Boa noite.